what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Espaço Desprogrames. E esse vídeo, gente, eu avisei vocês lá no Instagram. Se você não segue, siga, porque lá a gente interage bastante, fazemos lives surpresas e muitas coisas legais. Então lá no Instagram eu pedi para vocês darem ideias de sugestões de vídeos, porque não sei se vocês notaram, mas agora nós temos bem mais frequência de vídeos aqui no canal. Nós temos vídeos todas as terças, quintas e domingos, né? Pretendo continuar assim, se Deus quiser. E eu pedi para vocês darem sugestões de vídeos. Muita gente colocou a questão de medo, superar medos. Então, decidi escolher esse tema para falar aqui hoje, apesar de que em todo vídeo, né, tem alguma coisa para você resgatar sua autoconfiança em si mesmo e tudo mais. Mas a abordagem desse vídeo sobre medos, uma coisa que eu vejo, uma forma de abordar tanto os meus clientes, enfim, quanto familiares, pessoas próximas ou nem tanto, o que eu percebo, e comigo principalmente, além do que eu estudo, né, gente, dentro da psicanálise, é que todo medo tem um fundamento, né? Tem uma causa, sabe? E como é que a gente trata os nossos medos? A gente trata assim, nossa, eu tô com medo de tal coisa, ai que ridículo, eu não podia ter esse medo. Ai, eu tô com medo de me relacionar de novo, nossa que burra, ai eu tenho que ir assim mesmo, ai eu tô com medo de ter um primeiro emprego, ai eu tô com medo de falar em público, nossa que idiota, sabe? Do tipo, vai, anda, supera. Ou então o que a gente faz? Vou ficar em casa e não vou falar em público. Não vou namorar, sabe? Vou me convencer que eu não quero um namorado, porque eu tô com medo de me relacionar de novo. Enfim, ou a gente sucumbe ao medo, né? Ficando cada vez mais medroso, porque uma vez que você sucumbe ao medo de uma coisa, você vai sucumbir ao medo de outra, de outra, de outra. Quando você vê, você está cercado de medos, cada vez mais impotente. Então vai acontecer ou isso, ou você vai ficar tentando fazer você na marra, fazer as coisas, né? Você vai ficar pensando muito sobre aquilo sem olhar da forma correta, a forma que vai dissolver aquele medo, que é exatamente entender a razão do seu eu pessoa. O seu eu espírito, como a gente fala aqui, né? O seu eu de alma, ele não tem medos, né, gente? Ele não tem medos, porque ele é perfeição e ele não tem medo das coisas, ele é pureza, né? Então você no seu estado de espírito, no seu estado de alma, você não tem medo porque você é pureza. Então você não vê maldade nas coisas, né? Ah, você passou uma coisa num relacionamento, mas o seu eu de alma continua querendo amar, continua com coragem para amar, continua disposto para amar. Porque a alma, ela não é cheia dessas coisas, essas coisas que a gente fala que são esses excessos de pensamentos, os traumas. Isso tá no seu eu pessoa, né? Naquela individualidade dessa pessoinha que você é aqui, que você representa nesse mundo hoje. Mas o seu espírito não, ele não, nada entra nele que não seja a própria perfeição que ele é, né? Então é contraditório, porque você continua querendo amar, mas o seu eu pessoa foi ferido, foi machucado, devido à forma como ele interpretou aquela relação, aquela situação. E ele foi ferido, foi machucado, e hoje, se você ignorá-lo, você vai acabar sucumbindo a ele, ou você vai ficar numa luta eterna. Então, qual que é a forma da gente abordar os nossos medos? É entender. Bom, existe esse eu verdadeiro meu que nunca tem medo, porque nunca perde a pureza, nunca entra na maldade do mundo. Eu sempre tenho vontades, eu sempre tenho interesses, eu sempre tenho desejos, mas existe esse eu machucável, né? Esse eu pessoinha pequena, que a gente pode chamar de ego. Só que eu não gosto muito de falar ego, porque é uma coisa meio subjetiva, né? Mas é essa sua identidade hoje para as pessoas e como você se reconhece. É aquela pessoinha que tem uma narrativa, uma história de vida, tudo que ela já passou, né? Então, essa pessoinha aí, ela é machucável, ela é ferível, porque ela está recheada de expectativas sobre quem ela deve ser, e sobre como os outros devem ser, e sobre como a vida deve ser.
Esse eu pessoinha não para de ter expectativas e, portanto, ele não para de julgar. Então vamos entender por que eu tô falando disso aqui. Poxa, Bárbara, estranho, eu tenho tanta vontade de me projetar profissionalmente, eu tenho tanta vontade de lançar um livro, de falar em público, eu vejo você falando, Bárbara, eu tenho tanta vontade, mas eu tenho muito medo, Então vamos entender, porque essa vontade é a vontade do espírito e você nunca vai parar de ter essa vontade. Se você tem esse tipo de dom e de talento nessa vida, que é de se comunicar, que é de falar, você não vai perder a vontade. O que tem que ser trabalhado é essa pessoa, essa narrativa de vida. Então, você tem uma narrativa de tudo o que aconteceu com você. Logo, você tem uma expectativa do que pode acontecer. Veja, se eu tenho uma narrativa, uma memória emocional com relação à doença, à fraqueza, ou a relacionamentos fracassados, ou a ter sido demitida e aquilo pegou no meu orgulho, aquilo me feriu, aquilo me machucou, se eu tenho qualquer uma dessas situações de vida como uma narrativa pessoal, essa narrativa pessoal que é carregada de emoção, né? Ou seja, é uma história emocional, uma memória emocional, não me deixa avançar. Porque é estranho, né, gente? Como que eu, Bárbara, até hoje, dei tanta importância para uma narrativa de uma pessoa que foi ferida no amor e de repente eu vou estar livre, leve e solta, beijando na boca, namorando, autoconfiante. Não é pelo que aconteceu comigo, mas é pela minha memória emocional daquele fato. Ou seja, é o meu modo de enxergar a pessoa que eu fui até hoje. E aí eu não consigo enxergar que eu posso ser uma outra pessoa. Porque é claro, né, gente? Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira na selva, um índio viveu a vida inteira na selva. Ele consegue se projetar vivendo na cidade? Ele nem sabe o que é a cidade, gente. Por mais que você explique para ele, ele não sabe. Então, uma pessoa que viveu a maior parte da sua vida se identificando como uma pessoa frágil, como uma pessoa que os outros passam a perna, como uma pessoa que não dá conta de muita coisa, como uma pessoa fraquinha. Se a pessoa se identifica assim, como que ela vai se identificar como uma profissional exuberante, bem-sucedida? Então a gente tem que ter essa compaixão com a gente e entender, peraí, o meu medo ele tem um fundamento. Não é um fundamento que eu quero manter mais, né? Eu não quero ter essa visão que eu tive até hoje de mim, ter essa visão que eu tive até hoje das minhas possibilidades e oportunidades. Eu não quero manter essa narrativa para mim, ou seja, eu não quero constantemente me reconhecer como essa pessoa fraquinha, ou como essa pessoa ferrada nos relacionamentos, ou como uma pessoa impotente, ou como uma pessoa que todo mundo passa a perna, ou como uma pessoa que não consegue fazer determinadas coisas. Eu não quero me reconhecer mais assim, mas eu tenho que enxergar a realidade do meu ego. Ele é presente e ele me bloqueia de muita coisa. Então a realidade é que até hoje, complete a frase, até hoje eu me reconheci como, complete a frase, alguma coisa, pega aquela coisa que você tem muito medo. Ai, Bárbara, eu tenho medo de entrar num novo relacionamento. Eu já dei vários exemplos aqui, né? Ah, eu tenho medo de falar em público. Pega aquela coisa, identifica e percebe algo que é muito contrário a isso dentro de você, que você se reconheceu assim até hoje. Na verdade, não está dentro de você. Como eu falei, nada entra em você, porque o seu espírito ele é blindado, né? Ele te protege a sua integridade. Então, nada afeta a sua alma, seu espírito. Essa parte sua, que é a sua parte verdadeira, vai continuar cheia de vontades. Mas essa parte da cabeça, do orgulho, do ego, das expectativas, também está ali. É isso que faz de nós humanos até então. Pode ser que no terceiro milênio os humanos estejam diferentes. Mas até então nós temos esse ego que está aí junto, né, com a nossa alma e o nosso espírito. O objetivo aqui do canal é que a gente se oriente mais pela alma e pelo espírito do que pelo ego, né, da identidadezinha temporária.
mas ela tá ali. E a sociedade perpetua muito essa ideia, né, gente? Ah, você é a Bárbara, você é coach. Ah, você é sábia, você é burra, você é isso, você é aquilo, né? A sociedade perpetua essa ideia que a gente tem que ter um rótulo. E se desde pequenininho, né, foi perpetuada essa ideia, muito provavelmente você se rotulou a vida toda de X. Encontre aí. O que você se identificou a vida toda que não é um padrão que tem a ver com as coisas que você quer realizar. Então eu tô falando disso porque vamos pegar um medo, né? Se eu tenho medo de viajar, vamos supor. Ah, eu morro de medo de viajar, mas eu morro de vontade. Então vamos entender, a parte que tem vontade é a sua parte de alma, é essa parte genuína. Porque dentro dela, ela não vê motivos pelo qual ela não pode ser livre. Por quê? No seu espírito, na sua alma, no seu ser verdadeiro, é claro que você é livre, né? Porque você é confiante, você é a perfeição divina, né? Você tem tudo ali pronto para fazer qualquer coisa. Se você viajar e você passar mal, você consegue se virar. Você vai num hospital lá do lugar que você viajou, ou então, com certeza, pessoas vão te socorrer, porque esse seu eu divino, né? Essa sua alma, esse seu espírito, eles entendem que você é perfeito, né? Você é Deus em ação, então você tem liberdade para fazer o que quiser. Você é um co-criador, você é um ser completo. Então, por que eu não viajaria? Então, você tem essa vontade pelo seu lado do espírito, mas o lado pessoa pequena vai lembrar da narrativa. Nossa, eu me reconheço como uma pessoa que fica desfalecendo o tempo todo. Até hoje, cada vez que eu passei mal, eu prestei muita atenção e eu falei, eu sou fraca, eu sou impotente, logo eu não posso viajar, porque eu vou correr muito risco se eu viajar. Então, qual é a verdade? É claro que é a verdade do espírito. Mas existe aí uma narrativa de medo. E o medo está te servindo de alguma coisa. Te servindo de proteção de algo. Então, antes, gente, que você se condene, eu sou uma pessoa medrosa, eu não consigo, não tem nada disso. O medo, ele é uma defesa, ele é uma proteção. Por quê? Porque até hoje na sua vida, você se reconheceu como aquela fraquinha. Ou, até hoje na sua vida, você se reconheceu como aquela pessoa pobre. Nossa, Bárbara, eu acredito que eu posso ter o meu negócio próprio, eu acredito que eu posso fazer dinheiro com facilidade, eu sinto isso. Mas eu não consigo, sabe? Porque quando eu vou, eu paro, eu travo, e eu não sei porquê. Olha a sua narrativa. A narrativa, gente, não foram os fatos reais que aconteceram. A narrativa, como eu falei, é uma memória emocional. É aquela pessoa que, vamos supor, eu já dei esse exemplo aqui, né? Tem 2 irmãos da mesma idade, gêmeos, criados pelos mesmos pais, né? E acontece alguma situação e depois de alguns anos, na família, e depois de alguns anos, um psicólogo, sei lá, pergunta para um irmão: o que aconteceu aquele dia? O irmão vai falar assim: nossa, aquele dia o meu pai bebeu demais e chegou em casa e quebrou tudo e xingou. Ai, minha mãe ficou com medo. Nossa, foi muito traumatizante, foi muito ruim. Nossa senhora, e sabe? Nossa, minha família sempre foi assim, problemática. Quer dizer, se ele tem essa memória emocional e se ele se reconhece assim como uma pessoa de uma família problemática, muito provavelmente ele vai ter medos de se envolver com a própria família que ele vai construir no futuro. Tem medo de casar, de ter filho, você entende? Porque ele reconhece que família é problema. Essa é a narrativa emocional dele. Agora, esse mesmo psicólogo conversa com outro irmão e pergunta: como é que é a sua família? E tudo, vai falar: minha família, como toda família, né? Barraqueira. Meu pai tomava uns goró lá, dava uns gritos em casa, mas minha mãe também não era fácil, não. Minha mãe fazia de vítima demais, sabe? Aí o que eu fazia? Eu saía de casa, eu sabia que não ia acontecer nenhuma violência, porque meu pai não era violento. Mas ele ficava, sabe, gritando, e minha mãe fazia chantagem emocional dela, essas coisas toda família tem. Olha a diferença. Os 2 estavam lá, era a mesma situação. Mas um teve essa memória emocional de feri-lo, capaz de feri-lo.
E o outro já teve um entendimento que isso é uma coisa normal de família. Ele generalizou, lembra daquela coisa da generalização super importante que a gente já falou no vídeo aqui da escala emocional? Ele generalizou, porque quanto mais a gente generaliza, menos a gente sente, né? Então ele generalizou, não marcou ele emocionalmente tanto assim e provavelmente ele não tem medo de formar uma família hoje. Então, gente, esse vídeo é só para que a gente consiga lançar esse olhar. Se eu tenho um medo, se eu tenho um pavor, ou se eu tenho uma trava, se eu tenho um bloqueio hoje, é porque até então eu me reconheci como uma pessoa X. E complete aí, coloque no lugar de X o contrário daquilo. Então, nossa, eu queria muito ter uma família, mas quando eu tô começando a namorar um cara e começa a dar certo, eu termino o namoro, porque eu entro em pânico, não sei porquê. Veja a sua narrativa emocional. Como que você associou a sua história familiar? E por aí, gente, trocentos milhões de exemplos possíveis. Muitas vezes eu faço um vídeo e vocês falam, Bárbara, eu entendi o que você falou, mas olha o meu exemplo, olha o meu exemplo. Mas vamos tentar fazer isso então dessa vez, gente. Vamos tentar pegar a explicação e colocar para o seu exemplo. Eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, sabe? Porque não tem como eu pegar todos os exemplos do mundo aqui. Mas é nesse sentido. E dessa forma você começa a perceber, cara, o trabalho não é dissolver o meu medo. O meu medo tá ali para me defender de uma coisa que eu acho que eu sou. Olha como fica fácil. Eu não vou trabalhar mais para dissolver o medo. Eu vou trabalhar para me desprogramar da imagem que eu tinha de mim até hoje. Então, se eu começo a sentir, vamos pegar no exemplo da viagem, a pessoa sente vontade de viajar, mas tem medo de passar mal nos lugares. E ela entende que a imagem que ela teve até hoje dela é de uma pessoa frágil, que fica passando mal. Então, o que ela tem que fazer? Trabalhar o medo de viajar? Não! Trabalhar essa narrativa. Peraí, eu não sou uma pessoa fraquinha. Eu tive esse caso aqui, médico, clínico, mas no geral, como que eu posso, então, trabalhar isso? Vamos tentar dar uma olhadinha na metafísica da saúde. Se eu sou uma pessoa que vive desmaiando, gente, eu quero resolver isso. Eu vou começar a pesquisar o que é desmaio para a metafísica da saúde. O que significa se apagar? Significa que eu não estou querendo encarar o meu dia. Então deixa eu começar a encarar meu dia, deixa eu começar a fazer as coisas que tem que ser feitas com coragem, encarar o meu hoje. E aí aquela visão que eu tinha de uma pessoa fraquinha que fica desmaiando vai sumir. E à medida que isso vai sumindo, que eu vou vendo que eu sou uma pessoa que consegue encarar, consegue fazer as coisas, eu marco uma viagem para mim daqui a uns meses. É assim que funciona. Não tente mais lutar contra os seus medos, porque você vai acabar sucumbindo a eles. Observe a narrativa, a visão que você tem de hoje, que vem da história que você se contou. Trabalhe isso modificando o seu agora e seus medos vão dissolver automaticamente, porque você não vai mais precisar do medo para colocar uma defesa para te proteger de algum inimigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Gente, se você não é inscrito no canal, é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, não deixe de se inscrever. E também eu sempre estou deixando agora um videozinho aqui que eu acho que tem muito a ver com o que foi visto. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse aqui também. E vejo vocês nos próximos. Um beijo, até mais.